Havendo número legal, declaro aberta a sessão. A palavra com o relator para a leitura do expediente. Boa tarde. Eu gostaria que o Fábio lesse para nós a resposta do prefeito, por favor. Alô? Ilustríssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 002-2023. Eu, Fabrício dos Santos Simoni, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o número 044-465-87692, residente domiciliado na rua 15 de novembro, número 470, bairro Regina Série, venho com fulcro no artigo 88 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Cambuquira apresentar contestação com fundamento nas razões de fato e de direito que passa a expor. Instalada a CPI 002-2023, após realizadas as diligências que livremente a aludida comissão reputou pertinentes, foi elaborado o relatório preliminar com as seguintes conclusões. Necessidade urgente de se promover a atualização e regulamentação dos serviços relativos ao cemitério. Necessidade urgente de se editar uma tabela de valores dos serviços relativos ao cemitério, em especial para fixar valores para a venda de terrenos, túmulos e carneiras. Imediato levantamento da situação do cemitério. Reais proprietários, quantidade de terrenos, túmulos, carneiras e covas rasas que ainda o município possui. Expedir norma proibindo a venda de terrenos, túmulos, carneiras e covas entre particulares. Indiciamento do senhor prefeito municipal e seu secretário Luiz Sérgio em atos de improbidade administrativa. Encaminhamento deste relatório ao Ministério Público para, se assim entender, instaurar inquérito civil público e posterior ação judicial cabível. A fim de viabilizar o claro entendimento acerca das ponderações que serão feitas, opto por dispô-las em tópicos, de acordo com as conclusões apresentadas acima. 1. Necessidade urgente de se promover a atualização e regulamentação dos serviços relativos ao cemitério. Não se pode olvidar que há muito e, portanto, não se trata de problema criado por esta administração. As leis e as normativas que versam sobre o cemitério municipal são confusas e difusas, o que dificulta a compreensão das normas pela população e torna complexa a prestação do serviço pela Prefeitura. O ideal, embora não tenha sido mencionado nas conclusões do relatório preliminar, é que ocorra a edição de diploma normativo único, de modo a sintetizar os procedimentos administrativos interna corporis e aqueles que competem aos administrados. Neste ponto, impende mencionar que os projetos de lei que não criam cargos nem acarretam aumento de despesas podem muito bem ser deflagrados por iniciativa do Poder Legislativo. Daí que o reconhecimento da deficiência normativa feito pela comissão deveria também implicar na admissão de corresponsabilidade entre Prefeitura e Câmara. De todo modo, a proposta do relatório será estudada e contamos com a participação dos nobres edis para a construção de um modelo que seja eficiente e garanta o interesse público. 2. Necessidade urgente de se editar uma tabela de valores dos serviços relativos ao cemitério, em especial para fixar valores para a venda de terrenos, túmulos e carneiras. Atualmente, a concessão de jazigos se dá mediante pagamento de preço público, nos termos do Decreto 2063 de 2013, que regulamenta as disposições do parágrafo 2º do artigo 75 da Lei 1955 de 2003, alterada pela Lei nº 2228 de 2011. Como se vê, já existe norma que trata da matéria, não havendo que se falar em omissão do poder público. No entanto, tal como esposado no item anterior, é salutar que haja consolidação das regras relativas ao funcionamento do cemitério em lei única, regulamentada por decreto único, que, entre outros assuntos, poderá tratar do valor atribuído aos túmulos. Não obstante, é certo lembrar que existem características especiais em cada tipo de sepultura, notadamente em relação às benfeitorias eventualmente realizadas. Reside aqui a dificuldade de estabelecer preço padrão para túmulos que, para além do terreno, possuam alguma edificação.
3. Imediato levantamento da situação do cemitério, reais proprietários, quantidade de terrenos, túmulos, carneiras e covas rasas que ainda o município possui. Segundo se extrai do depoimento da testemunha Carlos José de Souza, em 2018 foi realizado o levantamento das informações e atualmente existe lista atualizada. Além disso, em 2023, com o intuito de regularizar as concessões de túmulos feitas pelo município de Cambuquira, a administração procedeu ao recadastramento dos titulares, convocando os responsáveis a comparecerem na sede da Prefeitura para a colheita de informações pertinentes. Tudo isso demonstra a preocupação em sanar uma situação que se arrasta há décadas, não sendo, portanto, criação da atual gestão. O servidor Carlos José de Souza sempre agiu de boa fé, e com base na teoria do órgão, imputação volitiva, seus atos representam a vontade da administração, que por sua vez não é outra senão a de dar transparência aos procedimentos, notadamente aqueles relacionados ao cadastramento dos titulares das concessões. 4. Expedir norma proibindo a venda de terrenos, túmulos, carneiras e covas entre particulares. Inicialmente, o que se extrai é que, indubitavelmente, até o momento, não há qualquer norma que proíba a venda entre particulares. Portanto, toda a negociação realizada até então não feriu qualquer norma legal estabelecida pelo município. De toda sorte, trata-se de recomendação que, a princípio, parece simples, mas que, a partir de uma análise aprofundada, apresenta grandes complexidades, a saber: a. Existe uma miríade incontável de túmulos. Alguns possuem apenas o terreno. Outros possuem edificações que variam em metragem e em qualidade de execução e materiais empregados. Isso significa dizer que houve investimento particular na realização de benfeitorias. O que fazer em relação aos gastos realizados pelo particular que quiser transferir sua concessão? O particular está fadado a permanecer com a concessão? C. A venda não seria uma forma de atender a demanda crescente sem onerar os cofres públicos? D. A negociação entre particulares é conduzida pela autonomia da vontade, estabelecida no próprio Código Civil, e nenhum prefeito ou qualquer servidor ofere vantagem com isso. E. Trazer a atribuição de venda de túmulos que possuem titulares à administração é transformar a prefeitura num grande balcão de negócios em que o próprio setor responsável atuaria como atravessador ou corretor, favorecendo uma interface negativa entre o público e o privado. 5. Indiciamento do senhor prefeito municipal e seu secretário Luiz Sérgio em atos de improbidade administrativa. Neste ponto, é imperativo o reconhecimento da inexistência de qualquer fundamentação apta a ensejar a responsabilização por improbidade administrativa. Isso porque não foi demonstrado qual ato praticado pelo prefeito e pelo seu secretário daria aso aos consectários da Lei 8.429 de 92. Ora, para se configurar ato improbo, a conduta deve estar assim prevista na lei e conter uma gravidade extraordinária. Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta culposa jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. A própria lei conceitua o dolo. Artigo 1º, parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Marçal Justem Filho deixa claro que a mera ilicitude não configura improbidade, devendo a conduta ser dotada de uma gravidade extraordinária, o que não foi demonstrado no caso. Além disso, não houve demonstração de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito por parte dos agentes, o que, por conseguinte, afasta qualquer possibilidade de aplicação de sanções decorrentes do ato de improbidade. Como mencionado acima, é imprescindível a demonstração de dolo específico para a configuração da improbidade, o que importa em superação da jurisprudência do STJ, que se contentava com o dolo genérico. O próprio STJ já reconheceu o tratamento especial dado à matéria pela Lei nº 14.230 de 2021, tendo estabelecido o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Como se não bastasse, para que haja ato de improbidade, é inafastável a necessidade de coincidência entre o ato praticado
descrição trazida pela lei. Explico. Quando da edição da Lei número 14.230 de 2021, o rol de condutas dos artigos 9º, 10 e 11 passou a ser taxativo, não sendo possível a responsabilização por conduta não prevista expressamente em lei. A doutrina vem entendendo que a taxatividade é estabelecida no artigo 1º, parágrafo 1º da lei, inserido pela Lei número 14.230 de 2021, artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. No caso em tela, além de não haver indicação do ato específico reputado pelo ímprobo, o relatório preliminar se contenta em transcrever os artigos mencionados acima, o que inviabiliza o exercício da defesa, já que não se sabe ao certo de que se defende o chefe do executivo e seu secretário. Não obstante, a prova coligida nos autos não é suficiente para demonstrar que houve enriquecimento ilícito por parte dos agentes. Artigo 9º. Prejuízo doloso ao erário. Artigo 10º. Ou violação dolosa de princípios da administração pública. Artigo 11º. Quanto a este último, a lei traz o rol de atos que atentam contra os princípios da administração pública, a saber, inciso 3º, revelar falta ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4º, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5º, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 6º, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 7º, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8º, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 9º, revogado. 10º, revogado. 11º, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco. Da simples leitura dos dispostos transcritos, nota-se que nenhum deles se amolda aos fatos apurados na CPI. Lá do outro, não há, no caso, elemento subjetivo capaz de atrair a aplicação da lei de improbidade. Isso porque, de acordo com o STJ, em entendimento consolidado na vigência da redução original da Lei nº 8.429 de 92, da redação, era inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei nº 8.429 de 1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11º, que coíbe o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente, e ao menos de culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao erário. O elemento subjetivo do ato era, portanto, o dolo, ou, no caso do artigo 10, a culpa, sendo impossível a responsabilização de qualquer pessoa sem demonstração deste elemento. Entretanto, a lei não admite mais a responsabilização por improbidade administrativa por conduta culposa. Somente a conduta dolosa é que pode configurar ato de improbidade.
Além disso, o dolo deve ser específico, consubstanciado na especial finalidade de agir, isto é, o objetivo específico de obter o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a simples voluntariedade do agente. Artigo 1º e parágrafo 2º. A exigência de dolo específico fica ainda mais clara nos artigos 1º e 2º do artigo 11 da lei. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. A redação do relatório preliminar, ao seu turno, apresenta ilações infundadas e com nítida motivação política, como, por exemplo, a afirmação a seguir transcrita, abre aspas, a presente CPI nos demonstrou com fortes indícios que a desorganização e falta de atualização e regulamentação dos serviços relativos ao cemitério, em especial quanto à venda de terrenos, túmulos e carneiras, atende ao interesse de alguém, e o principal interessado e que tem o poder para editar normas eficazes e controle rígido é o prefeito municipal. Sua missão coloca a sua pessoa como primeiro e principal responsável, juntamente com seu secretário Luiz Sérgio, grifo nosso. Trata-se evidentemente de afirmação leviana, sem qualquer suporte fático probatório. Quais interesses? Onde está a má-fé? Qual o benefício para o prefeito e para seu secretário? Quais são esses fortes indícios? Ora, não se pode negar que há melhorias a serem feitas na gestão do cemitério municipal, mas nenhuma das falhas operacionais decorre de dolo ou qualquer outro interesse escuso, conforme pretende fazer crer o relator. Conclusão. Diante do exposto, nos colocamos à disposição para a discussão de melhorias em relação aos procedimentos relacionados à administração do cemitério. Tudo para melhor atender a população e ao interesse público. Entretanto, a conclusão pela submissão do prefeito e de seu secretário aos consectários da Lei de Improbidade Administrativa não pode ser sustentada do ponto de vista jurídico, eis que é ausente o dolo específico, bem como qualquer ato que se enquadre nos artigos 9º, 10 e 11 da mencionada norma. Ademais, as imputações genéricas e infundadas lançadas no relatório inviabilizam completamente o exercício da ampla defesa, já que até o momento não se sabe exatamente qual foi o ato ímprobo e qual a vantagem auferida pelo chefe do executivo e seu secretário. Desta sorte, não há outra solução senão o reconhecimento da ausência de má-fé do prefeito e de seu secretário, que por sua vez não se furtam de, em conjunto com a própria Câmara, promover melhorias no aparato burocrático relacionado à administração do cemitério municipal. Nestes termos, pede deferimento. Cambuquira, 11 de abril de 2024, Fabrício do São Simone, prefeito municipal. Como todos os membros da CPI receberam o relatório por escrito e têm pleno conhecimento do seu teor, solicito a dispensa de sua leitura. Os senhores estão de acordo? Sim, estou de acordo. Então a leitura foi dispensada. A palavra com o vice-presidente para a leitura do seu voto. Voto do relator Guilherme Pompeu Gonçalves, vice-presidente desta CPI. Este vereador adere parcialmente ao voto do relator e diverge do mesmo no item que indicia o prefeito municipal seu ex-assessor Luiz Sérgio de Souza Reis em atos de improbidade administrativa. Como bem demonstrou o senhor prefeito municipal em sua defesa, nem ele nem o senhor Luiz Sérgio de Souza Reis podem sofrer penalidades com base na lei de improbidade administrativa, já que não há dolo específico. Quanto ao senhor Luiz Sérgio de Souza Reis,
ressalto que o senhor Carlos Alberto Pereira Silva, servidor municipal, deixou claro na acariação realizada no dia 23 de janeiro que as consultas orais da Prefeitura referiam-se apenas à disponibilidade de terrenos no cemitério e que não tem conhecimento de consultas para a venda. Esse é o voto. Eu peço que o senhor Fábio faça a leitura do meu voto, por favor. Alô? Voto do vereador Cleiton de Souza, presidente desta CPI. Analisando detidamente o relatório do vereador Marial Cândido Murta Júnior, foi possível visualizar certa parcialidade nas suas razões, se limitando e focando na pessoa do senhor prefeito municipal e seu ex-assessor Luiz Sérgio. Deve esta comissão se prender aos fatos e apontar a eventual responsabilização, desvencilhada de qualquer elemento pessoal. Assim, voto apenas pelas seguintes medidas: necessidade urgente de promover a atualização e regulamentação dos serviços relativos ao cemitério, necessidade urgente de se editar uma tabela de valores dos serviços relativos ao cemitério, em especial para fixar valores para a venda de terrenos, túmulos e carneiras, imediato levantamento da situação do cemitério, reais proprietários, quantidade de terrenos, túmulos, carneiras e covas rasas que ainda o município possui. Expedir norma proibindo a venda de terrenos, túmulos, carneiras e covas entre particulares. Encaminhamento deste relatório ao Ministério Público. Agora, a conclusão da CPI. Esta comissão parlamentar de inquérito, por sua maioria, vencido parcialmente o relator, conclui com as seguintes medidas: necessidade urgente de promover a atualização e regulamentação dos serviços relativos ao cemitério, necessidade urgente de se editar uma tabela de valores dos serviços relativos ao cemitério, em especial para fixar valores para a venda de terrenos, túmulos e carneiras, imediato levantamento da situação do cemitério, reais proprietários, quantidade de terrenos, túmulos, carneiras e covas rasas que ainda o município possui, expedir norma proibindo a venda de terrenos, túmulos, carneiras e covas entre particulares, encaminhamento deste relatório ao Ministério Público. De qualquer forma, presidente, eu quero fazer o pedido aqui para que a partir de agora todos os atos que foram feitos nessa CPI aqui sejam públicos, tanto os depoimentos que foram colhidos aqui, quanto as filmagens. E haja vista, como foi informado pelo servidor, caso o senhor negue esse pedido, o próprio presidente da Câmara tem o poder depois de fazer a liberação, já que os atos são públicos, né, e é de interesse da população que todas as informações que nós apuramos da CPI sejam levadas da forma que foram colhidas a público. Eu por mim, né, pode colocar tudo a público. É até bom para o povo ter conhecimento, né, quem tiver alguma dúvida também está à disposição da Câmara aqui. Não cabe, né, essa CPI esconder nada que foi feito, porque pelo próprio relatório aqui já foi visto, né. Então, por mim, está tranquilo. Para o senhor, vereador, quer falar alguma coisa? Não, por mim também, eu acho que é importante colocar para que todos acompanhem. Então, agora fica o presidente da Câmara aí, se ele quiser colocar, né, a público aí, né, para ter conhecimento. E vou pedir também que o presidente, se for possível, colocar o relatório também da CPI no próximo jornal da Câmara também, para levar informação como que foi feito o relatório da CPI aqui. E à noite também vai ser feita toda a leitura
tudo da CPI vai ser lido à noite, na reunião ordinária da noite. Beleza, gente? Ô, presidente, eu fiz um pedido ao senhor. Eu gostaria que o senhor deliberasse ou não, pela liberação já, da publicação dos documentos. Eu acabei de falar que isso aí cabe ao presidente, não é eu. Por mim, está tranquilo. O outro vereador está tranquilo também. Então, agora cabe ao presidente. Por mim, está tranquilo. O presidente da comissão é o senhor. Caso o senhor não delibere, ou o senhor não faça, depois que acabou a CPI, o presidente da Câmara é que tem o poder de decidir ou não. Então, eu estou fazendo um pedido ao senhor, que é o presidente da CPI. Caso o senhor negue, aí eu vou pedir ao presidente. Acabei de falar. Por mim, pode dar toda transparência. O outro vereador também disse que pode dar toda transparência. Tranquilo, pode começar a publicar, pode fazer toda a publicação. Por favor, conste em ata, por favor. Foi aceito meu pedido aqui. Como o pedido do senhor foi feito, foi aceito o pedido, por mim, tranquilo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e encerro esta reunião.